A dor de perder é muito maior do que a felicidade quando vence. Quer saber, cara? Se dane. Eu tinha média de 120 a 150 mil novos usuários seguindo o Café Gestando por mês. Eu acredito em parlamentarismo. Pode falar porra aqui? Pode. Pode ser essa besteira. Mas enfim. Puta que pariu, esqueci. Qual é a sua parte aí? Esqueci do rolê. Você viu o Negroni aqui, gente. Onde que eu vi um Amagrone no podcast? Os Cordiais Podcast. Fala, rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Os Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui hoje com um cara que eu conheci e eu admirei ele desde o primeiro momento, Marcelo Toledo. Valeu, meu irmão. Tudo bem? Obrigado. Marcelo é host do podcast Excepcionais, fundador da Clivo, já trabalhou no Nubank, tem uma longa história aí. Mentor do G4. Mentor do G4, a gente vai desbravar aí bastante sobre o papo, a história dele. Mas antes, queria agradecer aqui a Multivídeo por estar produzindo tudo isso aqui pra gente, né? A produção aqui tá excepcional, a gente só vê comentários elogiando tudo aqui. Então, enfim, queria agradecer demais aí todo mundo que deixa os comentários, elogia, isso ajuda muito a gente a seguir em frente. E também, você seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Os Cordiais, no YouTube, Os Cordiais, também tem nosso canal de cortes que a gente faz também, a gente está soltando alguns aqui também para testar a plataforma e também nas plataformas de áudio, Spotify e Deezer também, tá? Então compartilha, manda para seus amigos, esses papos geralmente são muito profundos e geram muitos insights para vocês de todos os lados, né? Então vai ser muito bom. Marcelão, muito obrigado, cara, Valeu, de novo irmão. por você estar aqui. Para quem não sabe, eu conheci o Marcelo na mentoria do G4, foi muito legal e a gente acabou gerando uma conexão ali e falei, cara, eu preciso entrevistar esse cara. Tem quanto tempo já? Entrevistar não, bater papo com ele. Bater papo. Cara, deve fazer o quê? Acho que foi final do ano passado, não foi? Acho que outubro, novembro, né? Isso é um negócio que eu não lembro, né? São tantas que acontecem que você não... É de quanto em quanto tempo que acontece? Cara, a gente tem mentoria às vezes 2, às vezes 3 vezes por mês. A mentoria são 3 dias e no finalzinho ali tem 1 dia e meio de só mentoria, né? Você tem 3 aulas e depois 1 dia e meio só de mentoria. Eu tô dizendo, a cada 15 dias tem uma turma nova, a cada um mês? Normalmente é quinta, sexta, sábado ou quarta, quinta e sexta. Acontece de 2 a 3 vezes por mês. Caramba, é bastante. É, bastante. Caramba. A gente começou com 1 por mês, aí depois a demanda foi aumentando, passamos para 2. Então tem meses que tem 2, tem meses que tem 3. Caramba. Então quando tem muita demanda, a gente abre outras turmas e vai fazendo, né? Entendi. Para quem não sabe, o G4, o Gestão 4.0, foi criado pelo Thales, pelo Alfredo e pelo Bruno Nardon, né? E pelo Tony. E pelo Tony Celestino. Lá é basicamente, cara, um MBA em 3 dias, né, para negócios. Então você aprende sobre gestão, você aprende sobre growth com o Bruno, vendas com o Alfredo e depois tem as mentorias com os caras de gabarito altíssimo aí, que um deles é o Marcelão. Aí entram mais 2 mentores, né? Normalmente você tem... Hoje a gente tem 4 mentores no Gestão 4.0. Eu sou o segundo deles. O primeiro foi o Denis, que foi VP de operações do Nubank. Eu já trabalhei com o Denis na Rocket Internet e quando eu estava empreendendo na PayLevel, ele estava empreendendo na EasyTaxi. E aí, coincidentemente, a gente se reencontrou no Nubank. Sou um cara de tecnologia, gestão, liderança. E nos encontramos de novo no G4. Cara, é essa turma, né? Esse networking que a gente vai fazendo, você leva pra vida inteira, né, cara? É engraçado, né? Porque às vezes parece um mundo tão longe pra gente, né? Porque, cara, esse mundo de tecnologia, a gente pensa nos caras meio nerd. Aí do nada a gente encontra você, o cara que treina, malha... Mas eu sou raridade, cara. Eu sempre brinquei assim, engenheiros... pessoas que trabalham com computador foram, cara, programadas, foram estruturadas para lidar com a máquina. Uhum. Só que, cara, uma coisa é você conversar com a máquina, você programando, etc. Outra coisa é você entender que a tecnologia é um meio para resolver problemas. Sim. Como é que eu gero valor? E se eu não tirar o programador da caverninha dele e começar a fazer ele entender que ele resolve um problema do mundo real, ele precisa entender isso, ele precisa transcender isso. Então, eu acho que uma das razões pela qual eu comecei a ter muito crescimento na minha carreira foi porque eu sabia traduzir muito bem as complexidades do mundo técnico. O mundo técnico, cara, se você começa a falar o linguajar, o jargão, as pessoas não entendem. E eu sempre fui um tradutor. Os riscos são esses,
as consequências são essas, o custo vai ser esse, são essas opções. E tem muita gente no mundo de tecnologia que faz o oposto, esconde. Usa isso como sabe assim, cara, isso daqui é meu. Eu não vou te mostrar porque quem conhece sou eu, então você está na minha mão. Então esse é um modelo mais antigo de gestão, né? Então quando você começa a abrir as coisas, começa a mostrar, tá com problema mesmo, o software deu problema sim, porque é isso que acontece, você começa a educar as pessoas começam a entender mais o que é o mundo da tecnologia, sabe? É um negócio louco, a gente estava até conversando, o Seabra estava aqui esses dias com a gente, e a gente estava falando exatamente sobre isso, que existe parece que um dicionário do startupeiro, né? Então, Demais. tipo, cara, é growth, um monte de coisa, tipo, eu vou conversar com meu pai, meu pai trabalhou a vida inteira, é um cara que toca um negócio, uma empresa até bem saudável e tudo, ele não fez mínima noção quando você fala. Aí é isso, precisa de um tradutor, né? É igual a minha mulher, cara. Né? Minha mulher, ela tá na indústria farmacêutica quase tanto tempo quanto eu tô, acho que ela tá uns 16, talvez 17 anos, sempre vivendo nesse mundo de indústria farmacêutica, mas ela é uma baita executiva, ela lidera mais de 2.000 pessoas, empresa grande, cara, fábrica, complexo, super complexo. Quando eu converso com ela, trazendo para o mundo de startup, ela fala, mas o que é isso? Ela sabe o que é, mas é o jargão que não conecta com o que está acostumado a falar no mundo corp, né? Faz todo sentido. E às vezes a gente tem esse negócio de começar a falar, e aí, por exemplo, a gente estava falando de CAC, LTV, não sei o quê, e a gente falou, não, peraí, vamos explicar o que é isso, né? Que é basicamente uma coisa que já existe, como você falou, só que, obviamente, é mais organizado ou... Nomes bonitos para coisas antigas, Exato. Né? A gente adora colocar, ressignificar as coisas que são... isso daqui existe há 40, 50 anos, como assim? Não, mas dá um nome bonitinho que vira uma história diferente, né? Dá uma outra narrativa, né? Agora, cara, eu queria te perguntar o seguinte... todo mundo tem 24 horas por dia. Você claramente deve ter umas 130, porque você é host do podcast e, você entrevistou um puta monte de gente legal, o Joel J, Bruno Perini, escutei aquele inteiro do Ayahuasca com o Juliano. Esse foi cara, eu tava... Thales Gomes, o Alfredo, uma pancada de gente legal. Você hoje é fundador da Clivo, quero que você explique um pouco mais sobre a empresa, o que ela resolve, etc. Trabalhando no Nubank, cara... Conta aí, cuida da saúde, que foi uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, porque a gente vê muitas vezes o cara que leva essa vida tão focada no trabalho, o cara acaba esquecendo dessas outras áreas da vida dele, de cuidar da família, de cuidar do corpo, da saúde. Conta aí pra gente um pouquinho da empresa e um pouquinho da... Cara, de fato eu fui... A maturidade, cara, vai te dando alguns entendimentos sobre a vida, né? E um dos entendimentos que eu sempre... achava que era o correto, é que tudo, no fim das contas, tem que convergir para um equilíbrio. A gente precisa sempre estar convergindo para um equilíbrio, porque senão a balança cai para um lado. E quando a balança cai para um lado, você pode ser uma pessoa excepcional em algo, mas você vai ser muito ruim em outras coisas. E eu nunca entendi que a gente é monotarefa, eu sempre entendi que a gente é multitarefa. As mulheres são muito melhores do que isso, do que nós. Mas, quando você começa a olhar o homem bem-sucedido, a mulher bem-sucedida, você quer entender outros elementos. Ela é uma boa mãe? Ela cuida da família? Ela trabalha? O homem, ele cuida da saúde dele? Ele dá atenção para a família? Normalmente, as pessoas que a gente admirava no passado eram muito boas em uma coisa. Ele é um mega empresário. Mas ele está obeso. Ele está hipertenso, ele está com diabetes, ele não dá atenção para a família. Vai conversar com o filho, meu pai não foi presente, não tive a presença do meu pai, sabe? Então, esse tipo de coisa nunca me brilhou os olhos. O que me brilha os olhos é a gente enxergar que a nossa vida é composta por diversos elementos e que a gente precisa manter esses pratinhos mais ou menos equilibrados. Vai ter momento da nossa vida que vai desequilibrar. Eu lembro quando, cara, eu fazia faculdade, cara, eu ia treinar às 10 da noite, eu saí da academia meia-noite, sabe? Era puxado pra caramba. Mas foi uma fase da minha vida. Nessa época, eu trabalhava, cara, de manhã, eu estudava, eu trabalhava das 2 às 10, às 10 eu saía e ia pra academia. Ou seja, cara, era das 8 da manhã até a meia-noite, era o meu dia, puxado pra caramba. Mas eu era jovem.
Eu não posso manter isso durante 30 anos. Depois, as variáveis vão mudando. Você começa a namorar, você começa a ter outros compromissos, você não tem mais faculdade, você começa a estudar por conta própria. Então, eu acho que o grande segredo da vida é você ter consciência que você tem multi-elementos na sua vida e você precisa manter isso organizado. E o segredo para você manter isso organizado é você ter uma agenda muito concisa. A gente está acostumado a trabalhar muito para os outros. Pô, toda hora um funcionário seu te manda mensagem que quer falar contigo, toda hora um fornecedor, toda hora uma nova oportunidade. Quanto mais a gente aparece, ainda mais podcast, essas coisas, mais oportunidades aparecem. Então, a gente precisa ser muito bom em entender o que eu quero para esse ciclo, nesse ano. Eu quero chegar aqui. O que aparecer nesse meio do caminho, cara, laser focus. A não ser que seja uma oportunidade única, incrível, que de fato vai me catapultar. Vou ganhar tempo. A única coisa que a gente não tem é tempo. Então, cara, vou encurtar 1 ano na minha vida, vou encurtar 2, 5, 10, aí eu mudo. Mas fora isso, cara, eu sou extremamente focado no que precisa ser feito. Disciplina. Hoje a gente conversou, ponto. Eu trabalhei até 1 da manhã. Acordei cedo para treinar, já fiz reunião, já vim para cá. Eu estou numa fase atípica. Eu não vou ficar com isso durante muito tempo, porque eu sei que o meu corpo não vai aguentar. Então, cara, fases. Faz sentido. Eu sei porque eu entrei nessa de cuidar um pouco mais da saúde, mais ou menos em 2019, aí veio a pandemia, engordei de novo, aí chega lá julho, agosto, falei, cara, isso não tá legal, porque é uma recompensa que às vezes te dá muito curta. Então, tipo, vou comer uma pizza. Pô, você comeu ali, assim que eu termino de comer, eu me sinto mal, velho. Nossa, eu fico zoado. Aí eu falei, puta, preciso equilibrar um pouco melhor isso. Não é que eu vou deixar de comer pizza, mas eu vou comer, mas eu vou fazer a coisa mais organizada. E aí, final de 2020, eu voltei a me cuidar e tal, e hoje eu tento manter essa rotina. Então, eu vou lá, de manhã eu acordo, vou lá, faço 20 minutos de aeróbio, a não ser uma coisa muito esporádica, hoje tem uma reunião, alguma coisa, faço lá 20, 30 minutos de aeróbio, depois vou trabalhar, faço o que tem que fazer. De tarde, treino lá com o personal, porque é mais um compromisso que eu arrumei, não é só comigo, além de ser comigo, obviamente, o mais importante, mas é com o cara também. E, depois, passo tempo com a minha filha, faço as coisas, de noite, quando ela e minha mulher vão dormir, vou lá, leio um livro, assisto um documentário, coisas que vão somar, vão me abastecer, né, como pessoa. Então, eu comecei a entrar nesse ritmo melhor e, a minha vida, quando eu não faço isso, nossa, eu percebo um baque, assim, absurdo. Total. Desequilibra. Desequilibra. Por exemplo, final de semana, você dá uma relaxada, come umas merda, não sei o quê. A segunda-feira, meu treino é uma bosta. Não rende, você fica cansado, você fala, que merda, impressionante. Eu nunca reparei, ou você fala, ou eu tô ficando velho, ou eu não tinha essa noção para perceber o quanto fazia de diferença, né? Cara, eu descobri um momento da minha vida que eu aprendia escrevendo. E aí eu comecei a escrever. E eu escrevia muito mal, não sabia escrever. E, cara, por insistência eu fui aprendendo e me tornei um bom escritor. Tanto que eu escrevi um livro de 350 páginas, que é O Dono. Então, cara, conforme eu fui entendendo que eu precisava aprender sobre algumas coisas, eu comecei a me tornar obcecado por alguns detalhes. Eu fui atleta profissional de natação, então a minha obsessão naquela época era por ser melhor. Porque, cara, eu vou na competição no final de semana, cara, eu quero fazer tal tempo, eu anotava o tempo, eu ficava mentalizando, eu vou sair assim, eu vou virar assim, eu vou bater nos 50 metros esse tempo, nos 100 metros esse, nos 150 esse. Cara, eu dividia a prova inteira porque eu sabia exatamente o que eu ia fazer. E, cara, é muito surreal. Muitas vezes você bate exatamente o tempo que você queria. E eu só consegui esses detalhes porque eu me tornei obcecado por pegar cada vírgula do processo da natação e otimizava ele. E uma parte fundamental de todo atleta é você entender o seu corpo. A gente precisa entender profundamente o nosso corpo. Sai do mundo do esporte, vai para o mundo empresarial. Cara, nosso dia é puxado. A gente tem uma vida intensa. A gente tem que cuidar da família, a gente tem que trabalhar pra caramba, a gente tem que estar bem mentalmente para estar dando, cara, energia positiva para todo mundo que trabalha com a gente. Então, teve um determinado momento na minha vida, pós-atleta, que as pessoas começaram a falar, o Marcelo é biohacker.
que é o biohacking, cara? É como você explora o seu corpo para você extrair o máximo de performance. Então, cara, eu comecei a estudar a fundo o corpo humano. E eu aprendi algumas coisas, cara, que mudaram a forma como eu lido com o meu dia a dia. Então, a gente ingere um monte de alimentos. Como esse alimento se comporta no meu corpo? Quais são os alimentos que me dão energias boas e que vão me deixar em alta performance para eu estar aqui conversando com você? E quais são os alimentos que vão me derrubar? Que eu não vou ter uma clareza mental para desenvolver minhas ideias, para conversar contigo em alta performance. Uma vez que eu aprendi como o meu corpo funcionava, eu comecei a praticar isso de forma regrada. Então isso me dá alta performance para eu vir aqui conversar com você em alta performance. Isso me permite trabalhar até 1h da manhã do dia anterior, acordar cedo e ir treinar, cara, pesado, sabe? Tudo isso em equilíbrio. Sabendo que quando eu precisar chegar à noite e colocar a cabeça no travesseiro, eu preciso ter um bom sono. Quer ver um negócio que poucas pessoas sabem? O nosso corpo humano, ele tem dois pilares muito importantes. O sistema circulatório, que são as veias e artérias e microvasos, eles são responsáveis por transportar todos os nutrientes para o nosso corpo. Ele que alimenta as nossas células. Existe um outro sistema que chama sistema linfático. O sistema linfático, ele está quase que em paralelo de todo o sistema vascular do corpo humano. Porém, ele não está em um lugar, no cérebro. Ele vem até aqui. Depois, daqui, ele não tem mais. Então, para que serve o sistema linfático? O sistema linfático, ele serve para eliminar resíduos metabólicos. Estou simplificando a vida aqui. Eliminar resíduos metabólicos. O tempo inteiro a gente está comendo, as células estão sendo alimentadas, elas estão liberando esses resíduos metabólicos e precisa sair de alguma forma. Sai por excremento, sai pela urina e sai também, cara, pela pele. Pela pele. Agora eu te pergunto, cara, se a gente está o tempo inteiro liberando essas toxinas do nosso corpo, dessas formas que eu te falei, como é que funciona o nosso cérebro? Porque a gente tem, cara, neurônios e sinapses que estão aqui, cara, freneticamente, uma mandando os sinais elétricos para a outra. E isso nada mais é, cara, do que o sistema de comunicação do nosso corpo humano. E este processo, ele também precisa de um precursor para gerar essa explosão, essa comunicação elétrica, e ela também gera resíduos metabólicos. Ou seja, a gente também vai precisar de um sistema que limpe o nosso cérebro. Só que não é um sistema linfático. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a entender muitas coisas. Quer ver uma coisa? Você estava falando assim, pô, Marcelo, às vezes eu gravo muito, trabalho muito, cara, eu começo a dar pane. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Acontece porque você está exercitando o seu cérebro num ritmo muito maior do que você está acostumado, faltam precursores e aí sua mente começa a ficar embaçada. Essa é a forma que eu gosto de falar, a mente está embaçada. Exato. Pensa que você está trabalhando uma semana direto e naquele último dia você vai trabalhar até 1 da manhã. Cara, você fica mais lento, você fica mais pensativo para tomar algumas decisões, formular algumas ideias. Isso significa que você está precisando fazer uma limpeza. E esta limpeza no cérebro, ela acontece num momento específico da nossa vida. Quando a gente dorme. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e você entra num sono profundo, acontece uma cadeia de limpeza do seu corpo. Essa parte aqui do nosso corpo libera um negócio chamado líquido cerebroespinhal. É um líquido que vem aqui da coluna, ele preenche o nosso cérebro por completo durante o sono. Isso leva tempo, são horas liberando esse líquido e extraindo essas impurezas. Entrando o líquido e extraindo as impurezas. Quando isso acontece e você acorda de uma boa noite de sono, você está zerado. Então, se você entra nessa vibe que todo mundo fala aí, 5 a.m. Club, e dorme tarde, e não dorme o tempo suficiente, o que você está fazendo? Você está condicionando o seu corpo a não conseguir fazer o processo de limpeza do seu cérebro,
para você performar em alta performance. Isso é, cara, eu estou entendendo como o meu corpo funciona para eu garantir que a minha máquina esteja sempre em ordem para funcionar. E se eu não entendo como isso funciona, eu vou cometer erros. Cara, você é piloto. Se você não botar a máquina para funcionar direito, o helicóptero não tiver de acordo com as manutenções, com o óleo, com o combustível certo, na proporção certa, e eu também, né? E eu tá integrado com ela ali, tá conseguindo captar cada mensagem que ela tá me mandando, né? Seja com barulho, com som, com trepidação e etc, né? Total, Você cara. tem que estar integrado. Mas faz sentido, hoje eu me dou o luxo de dormir no mínimo 8 horas, de 7 a 8 horas assim, no mínimo. Que é... Não é luxo, cara. É o Isso certo. deveria ser pré-requisito, sabe? O Thales fala, pô, o meu corpo ele não precisa de muito sono. De fato, existe esse tipo de pessoa que não precisa de muito sono. Eu acho que o João Dória também tem isso. O João dorme muito pouco. Cara. Existem algumas pessoas que conseguem fazer isso. São pessoas que têm um metabolismo mais acelerado. Cara, o corpo humano ele é muito particular. A gente vem de uma era onde a medicina era tratada por massas. Poxa, eu entendi aqui que esse grupo de pessoas tem esse comportamento nessa situação, então o tratamento é esse. Mas, cara, e as minorias? Sim. Então, o futuro da medicina é você começar a entender as particularidades. Pô, eu entendo você a fundo, sei suas particularidades e eu faço um tratamento específico para você. E isso tem a ver com a sua rotina. Tem a ver com o seu sono, tem a ver com a forma como você treina, como você faz exercício, como você trabalha. E, cara, uma vez que você entende como o seu corpo funciona, você começa a trabalhar de acordo com aquilo ali, que é a sua, digamos assim, a sua aptidão, que a gente fala assim, qual que é o seu talento, o que sai fácil para você, que você nem dá tanto valor, mas que para outras pessoas é um sacrifício, sabe? Que você pega e fala assim, cara, eu subo aqui num helicóptero, cara, eu vou até Fort Lauderdale, mamata. Cara, vai ter gente que vai levar uma vida para tentar levar daqui até Jundiaí e não vai conseguir, porque você tem talento. Sim. E quando você junta o talento com a pessoa que é dedicada, você tem pessoas excepcionais. Porque você pode ser talentoso e fazer algo muito bom, mas você não é uma pessoa que se dedica. Mas quando você é talentoso e você tem disciplina, cara, Michael Jordan, Ayrton Senna, Kobe Bryant, cara, aí você começa a ter essas pessoas que são fora do comum. São pessoas que destoam tanto das pessoas comuns que você fala, caramba, esse cara é gênio. São gênios. É verdade. Você está falando isso, é engraçado que ontem eu assisti a série do Michael Schumacher, que estreou na Netflix. Não vi, que demais. E é exatamente isso. Assim, eles retratam o Senna de uma forma que muitos brasileiros não gostaram, eu vi algumas críticas em relação a isso, porque coloca ele um pouco como vilão, mas na verdade, assim, é um leão que está lá dominando a selva e do nada ele chega um leãozinho, entendeu? Que vai tomar o espaço dele, então começa aquela coisa, né? Quando o Schumacher entrou, era o final ali da vida do Senna. E o Schumacher estava tomando muito espaço, né? Então, assim, mostra exatamente isso, que não é só que ele era muito bom, ele era muito dedicado, tanto que ele recebeu, depois você assiste lá, ele recebeu a proposta para ir ou para a Ferrari ou para a McLaren. A McLaren tinha um carro muito melhor, mas ele quis ir para a Ferrari por conta do desafio. E ele desenvolveu aquela merda e foi 6 anos consecutivos campeão. Então, assim, você vê que o cara, ele é muito excepcional. O cara, ele não é só bom, ele também tinha a questão do desafio, de melhorar, do improve, assim, né? E a sinergia homem-máquina dele era muito foda, né? Exato. Porque uma coisa é você ser piloto, cara, sentar no carro e pilotar. Outra coisa é você falar, cara, o carro não tá estável e o problema eu acho que é, cara, na plataforma de trás. Puta, vamos refinar, vamos mudar o ângulo, vamos aumentar. Cara, ele dava tanto feedback, presta atenção como o feedback é importante na vida de todo mundo, cara. Ele dava tanto feedback para os engenheiros que ele começava a entrar numa sinergia, numa sensibilidade tão grande com a máquina, que é como se fosse parte do corpo dele. É como se fosse parte do corpo dele. Imagina você no volante perceber que o pneu está deslizando demais ou que está sem grip, ou que o carro não está estável numa curva XY. Cara, é absurdo. É absurdo. É um negócio excepcional. Excepcional. É muito legal isso. Agora, saindo um pouco dessa esfera da alta performance, que não deixa de sair 100%, mas em relação à empresa, o que a Clivo faz hoje? Cara, eu acho que a gente vive de ciclos no mercado, né? Ciclos de evolução. Então, acho que a gente veio vindo
de um ciclo de evolução onde o mundo digital foi potencializando uma classe de empresas chamada startup, e essas startups foram escalando absurdamente. Eu acho que a gente viveu um ciclo de fintech, ainda vive, é um mercado gigante e pesado. Mas ainda existem muitos mercados que ainda estão, cara, 10 anos atrás. São pouco tecnológicos, escalam pouco, ainda são caros, pouco inclusivos. E eu, como você percebeu, cara, eu sou muito conectado com saúde. E eu sempre achei a saúde muito arcaica. E quando eu estava lá no Nubank, e eu vendo aquele foguete, cara, decolando, crescendo, a gente dobrando a empresa todos os anos, começou a me dar muita vontade de voltar a empreender. Falei, cara, eu preciso voltar a empreender. Tô com saudade de estar na linha de frente, sabe? Eu era o braço direito do fundador, mas eu não estava na linha de frente. Eu queria estar, cara, ali, sentindo aquilo de novo. Faziam 8 anos que eu não sentia aquilo. Então, eu tinha algumas convicções. Eu vou empreender na saúde. Eu não sei quando, mas eu vou empreender na saúde. E quando eu senti que era o momento certo, eu larguei, cara, sem nem saber o que eu ia fazer. E eu comecei a estudar o mercado de saúde. Falei, cara, o mercado de saúde ele não pode ser assim, ele precisa melhorar. E eu aprendi uma coisa muito importante. 40% da população adulta brasileira é portadora de pelo menos uma doença crônica. Caraca. Doenças crônicas são aquelas que perduram por muito tempo. Estou falando de diabetes, estou falando de hipertensão, estou falando de colesterol alto, saúde mental, obesidade, assim por diante. Tudo, a boa parte delas por conta de alimentação, né? A maior parte delas por conta de hábitos. Hábitos, né? Hábitos. Então existe uma relação muito grande entre a obesidade, a circunferência abdominal e essas doenças. Então normalmente a pessoa vai engordando, e aí normalmente aparece uma hipertensão. Por quê? Cara, você tá comprimindo o seu corpo com gordura. Os seus vasos sanguíneos estão todos apertados. Você está colocando uma série de porcarias nos seus vasos sanguíneos. A energia ela é pegajosa. E aí você começa a ter obstruções nos vasos. Então, cara, isso vira uma bola de neve. Se você não se cuida rápido, rapidamente você tem 4 doenças. Engordou, cara, propensão a ter colesterol alto. A você ser diabético e você ter hipertensão e colesterol alto é enorme. Então você tem 4 doenças: obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol alto. Assim, ó, velocidade da luz. A consequência que isso traz para o seu corpo no médio e longo prazo é surreal. Quando você pega a vida de uma pessoa que viveu durante 20, 30 anos com essas doenças, cara, é um final de vida muito triste. E quando eu comecei a conhecer isso, eu falei, cara, a gente não pode deixar isso sem nenhuma ação. E olha que maluquice, 40% da população adulta brasileira tem uma doença crônica. Esses 40% representam 80% do custo. Eles são os maiores utilizadores do sistema de saúde. Nossa. Então a gente está falando quase que ali de um Pareto clássico. Na nossa base como Clivo, como empresa, 27% das pessoas de uma empresa têm pelo menos uma doença crônica, e essas doenças crônicas representam 72% do custo. Então eu estou falando do nível Brasil e do nível base de clientes Clivo. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, esses são os maiores utilizadores do sistema de saúde. Eu preciso entender por que eles são os maiores utilizadores. E aí eu fui entender que o sistema de saúde, cara, ele não foi feito para essas pessoas. Porque essas pessoas, elas precisam de um acompanhamento contínuo. Eu não sou diabético só aos finais de semana. Cara, eu sou diabético 24 horas, 7 dias por semana. Sim. Se eu erro uma tomada do hormônio insulina, que é aplicado aqui no abdômen, esse é um hormônio, cara, que ele ajuda a resolver um problema muito grave do diabético, que é, ele não consegue transportar a energia do sangue para as células. Então ele começa a ficar com a taxa de açúcar muito alta no sangue. Quando você toma a insulina, isso regula. Só que ele tem um problema muito sério, porque esse hormônio é muito sensível. Então se você erra a dose, você pode entrar em hipoglicemia, que é, cara, acabou minha energia. Eu desabo, desmaio. Meu corpo começa a entrar em colapso. Você pode entrar em coma e morrer. Então, cara,
Para pensar quantas dúvidas um crônico tem todos os dias. Se eu errar na dose da insulina, o que eu faço? Se eu esqueci de tomar insulina, o que eu faço? Se eu sou hipertenso e esqueci de tomar um remédio, eu tomo 2 no dia seguinte, eu não tomo, eu sigo normal, eu preciso fazer alguma coisa? Eles têm essas perguntas toda hora. E sabe como é que eles resolvem? Eles vão no hospital. A única saída deles é ir no pronto-socorro. Só que ir ao pronto-socorro faz com que este problema que poderia ser resolvido de forma muito barata chega a custar 10 vezes mais. Porque ir numa consulta médica é X, ir no pronto-socorro é 10X. Hoje o crônico, você tem um custo para o seu plano de saúde. Se a gente tivesse um crônico sentado aqui do outro lado, ele custaria 6,6 vezes mais do que você, porque o sistema de saúde não foi feito para ele. Entendemos isso e falamos, cara, vamos criar essa camada no sistema de saúde que não existe. Ou seja, a saúde acaba ficando muito cara porque esse custo todo altíssimo para esse cara que não tem tratamento, ele só vai para resolver o problema, Exato. Ele é diluído em todo mundo, então Exato. a régua inteira vai lá para cima. Exatamente, cara. Então o custo sobe demais, porque, cara, é uma pirâmide. Você que é saudável, eu que sou saudável, a gente ajuda as pessoas que são mais caras ou que precisam de mais suporte. Poxa, uma pessoa teve câncer, uma pessoa tem um tratamento mais complexo. Cara, a gente ajuda, a gente é saudável, a gente consegue fazer isso. Só que, como o sistema não foi preparado para essas pessoas, o custo fica alto. Então você imagina, cara, que se eu estivesse próximo dessa pessoa, eu conseguiria resolver isso muito mais barato. O crônico, ele custa caro não pelas doenças que ele tem, é porque falta estrutura. Então a Clivo, cara, a gente criou uma plataforma que é um tratamento digital para o crônico. A gente tem, de um lado, um aplicativo, que é a porta de entrada para o membro. A gente não chama de paciente, chama de membro. A gente tem, ao redor disso, devices que monitoram essa pessoa. Então, o hipertenso, ele precisa estar numa faixa de segurança. Saiu da faixa de segurança é um problema. Então, eu mando para casa dele, cara, um dispositivo que ele todo dia vai lá e mede a pressão dele. E isso vem para mim automaticamente. Caramba, sem fio. Vem, cara, via Bluetooth, no aplicativo, chega para mim. Glicemia, que é o diabético, ele precisa furar a pontinha do dedo, colocar uma gotinha de sangue, medir a glicemia. Chega automático para mim. Então, eu começo a entender o comportamento das pessoas através desses dispositivos. Cara, aqui, bracelete, aquele que mede passo, mede comportamento. Então eu sei, cara, como é que está a sua glicemia. Eu sei como é que está seu peso. Eu sei como é que está a sua pressão. Eu sei se você está fazendo atividade ou não. E com base nisso, eu começo a personalizar a saúde para você. Então eu falo assim, puta, cara, o Vitão está errando nisso. Eu preciso educar ele nisso. Para quê? Para ele não depender de mim. Eu quero que você seja independente. Então o nosso trabalho, cara, é cuidar dessas pessoas, empoderar essas pessoas para elas entenderem como é que o corpo delas funciona, para elas terem saúde e conseguir, cara, ter força, liberdade de fazer o que a gente faz. Sim. Porque sem saúde, cara, você não consegue estudar, sem saúde você não consegue trabalhar. Quantas pessoas que foram doentes crônicos no passado foram aposentados por invalidez? A diabetes, cara, ela tem uma consequência terrível na vida, que é, lembra que eu te falei que a energia em excesso no sangue, ela é pegajosa? Ela começa a obstruir os vasos. Sabe aquela cirurgia que, o fulano precisou colocar um extent? Cara, nada mais eu preciso abrir um espaço aqui no sangue para conseguir fluir. Só que às vezes, cara, os microvasos, que são tão pequenos, não existe como resolver. Perde a visão, perco meu pé, sofro uma amputação. Por conta disso, né? Por conta disso. Então eu começo a me tornar inválido, eu não consigo mais trabalhar. E aí a gente começa a ter uma parte da população brasileira que não produz. Então você imagina como isso é ruim para a pessoa que passa por isso e como isso é ruim para a economia. Porque você tem uma massa relevante da população brasileira que não teve acesso à saúde. Olha que loucura. Essas pessoas não tiveram acesso à saúde e se tornaram inválidas. Hoje deve ser o quê? 99% das pessoas não têm uma saúde decente, né? Cara, ela piora muito com a idade. Entendi. Então falta conhecimento de base, as pessoas vão vivendo a vida, cara, bebendo muito, fumando muito. Come um monte de coisa que provavelmente não sabe que aquilo está fazendo mal, porque na cabeça dela aquilo é só um alimento. Muito industrializado. Cara, a gente começa com o básico. A gente faz videocall com os nossos membros, né? Quando a pessoa está na base, o que a gente faz? Abre sua geladeira aí.
me aponta o carboidrato, me aponta uma proteína. As pessoas não sabem o básico. Então, se você vem com essa instrução, você começa a dar conhecimento para as pessoas e ela começa a entender que ela consegue emagrecer sozinha, ela consegue fazer exercício, ela consegue, ela mesma. Hoje eu vou fazer uma caminhada, ontem eu comi um pouquinho mais, hoje eu vou comer um pouco menos. Você pode fazer um jejum. Equilíbrio, né? Você vai tendo o equilíbrio que vai te dando sustentação. O problema é que essas pessoas vão engordando 2, 3, 4, 5 quilos por ano. Em 10 anos, essa pessoa está obesa mórbida. E aí, para você regredir, é muito mais sacrificante do que você engordei 3 meses. Eu emagreço 3 meses. Engordei 1 mês. Emagreço 1 mês. Pô, Natal pesei demais. Réveillon. Cara, janeiro, fevereiro, vou me segurar. Então, quando você dá esse conhecimento, esse suporte, a pessoa se sente mais confiante. Então, cara, com tecnologia, devices de monitoramento, eu gero dados e eu dou para a pessoa entender. Além disso, eu entrego para ela médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, todas as especialidades que ela precisa para ela voltar a ter saúde, para ela conseguir entender o que ela precisa aprender, sabe? Nossa, velho, é animal. E, tipo assim, a única coisa que eu tô na minha cabeça é quanto isso custa? Cara, a gente faz isso para empresas. E praticamente, cara, sai elas por elas, porque o nosso trabalho reduz custo. Entendi. Então eu chego na sua empresa, cara, certamente o plano de saúde da sua empresa deve ser algo próximo do segundo maior custo que você tem. Ah, sim. Então quando eu chego lá e eu começo a cuidar das pessoas, o que acontece? Elas começam a ser mais saudáveis, elas começam a usar menos o plano de saúde. Render melhor no trabalho. E é daí que vem o meu dinheiro. Porque eu economizo o dinheiro para você e a gente acaba dividindo esse negócio. Eu fico com uma parte, você fica com outra parte, sabe? Caramba, velho, que animal. Então dá para gerar, dá para eu introduzir tudo isso no sistema de saúde sem gerar custo extra, muito excessivo, sabe? Entendi. Hoje o custo de saúde é altíssimo. Um exemplo aqui, eu que tenho 30 e tantos anos, meu plano de saúde custa alguma coisa em torno de R$1.000 e meu pai que tem 60, que é um cara bem saudável, mas obviamente não teve talvez tanta essa educação, tá tendo melhor agora de alimentação, de exercício, um monte de coisa. Meu pai custa tipo R$2,5. É absurdo. É um absurdo. Mas lembra que existe um negócio em sistema de saúde que chama-se... Toda vez que a gente está falando de qualquer tipo de seguro, existe um negócio que chama-se cálculo atuarial, que eu preciso estimar, na média, quanto que uma pessoa mais ou menos dessa idade, nesse perfil, vai custar. Então, quando você preenche lá e te perguntam, você tem diabetes? Se você fala, tenho, marcou lá. O que significa tenho diabetes tipo 2, né? O tipo 2 é por comportamento, por maus hábitos. Cara, é muito mais caro, essa pessoa não sabe se cuidar. Ela não aprendeu. Então, o plano de saúde ele leva em consideração que você precisa ser cobrado mais. Então, se é no plano individual, essa pessoa está ferrada. Se é num plano coletivo, num plano de saúde de uma empresa, quem está ferrada? A empresa, porque o custo vai subir em geral. Então, a gente está passando por um momento da saúde que a coordenação ela se torna chave. O que a gente faz é, cara, como é que a gente coordena isso? Como é que eu abro as portas certas para a pessoa? Eu chego para você e falo assim, agora você precisa fazer esse exame. Agora você precisa fazer esse outro. Porque se você não fizer, a consequência vai ser muito mais cara do que pagar o exame. Então, o sistema de saúde brasileiro está começando a despertar para isso. Poucas empresas entendem isso e poucas empresas praticam. A grande maioria não faz. Existem empresas geniais como a Prevent Senior que aprendeu isso e faz. Tem diversas startups que estão surgindo que descobriram que isso mudou o cenário de algumas empresas nos Estados Unidos, estão trazendo para cá. E a Clivo faz a primeira camada. O sistema de saúde ele é primário, secundário e terciário. Primário é o que a gente faz. Eu cuido de você, eu te educo, eu te garanto um suporte. Secundário, laboratório, exames. Terciário, hospitalar. Quando você precisa ser internado, quando você precisa ir para emergência. Hoje, a base da pirâmide é hospitalar. São os grandes ganhadores do dinheiro do sistema de saúde. O que a gente acredita é que essa pirâmide dá para inverter. Aqui ficam os hospitais. Deveria ser, cara, a última instância.
Você só vai para o hospital quando você realmente precisa. Antes disso, cara, tem atenção primária, a gente vai cuidar de você, a gente vai te educar, tem clínicas que você consegue ir que vão tornar a saúde mais barata. Imagina o impacto que isso pode trazer no Brasil se a gente começar a ter uma saúde muito mais eficiente. A gente abaixa esses valores brutalmente, né? Brutalmente. Uma cirurgia vai ficar muito mais barata, porque não tem aquela demanda absurda, né? Um crônico, cara, ele ocupa o espaço de 5. Não porque ele é o culpado, porque o sistema de saúde foi preparado para isso. Sim. Então, se eu pego 40% da população adulta brasileira que é crônica, que custa 6 vezes mais, e eu baixo isso para 2 vezes, olha o impacto que eu faço. E aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente sabe que isso existe. E isso é da vontade de todos, por exemplo, dos grandes? Porque a gente sabe que, por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria hospitalar é uma indústria que vira muito dinheiro porque sempre tem pessoas doentes. É da vontade desses caras de começar a mexer nesses pontos? Porque, teoricamente, a gente vai baixar, teoricamente, o incoming deles. Cara, se você parar para pensar, a eficiência, ela é positiva em todos os âmbitos. Não significa que por você gerar mais eficiência, você vai consumir menos qualquer parte da cadeia, tá? Existem muitas pessoas no Brasil hoje que elas não têm acesso a medicamento, não têm acesso à saúde. Então, no fim das contas, o que você está fazendo, cara, nós dois temos acesso à saúde. Uma galera que não tem. Cara, vamos gerar eficiência e vamos dar acesso para a saúde também. Então, o dinheiro que você pagava, que é R$1.000, talvez você possa pagar 200. E outras 4 pessoas também vão pagar 200, entendeu? Então, eu acho que no fim das contas, tudo se acomoda. Só que é um processo lento. Só que, cara, lembra que a base do problema todo, qual que é? Cara, no fim das contas, a gente está falando a pessoa precisa fazer exercício, a pessoa precisa saber se alimentar. Qual que é a cadeia mais presente no nosso dia a dia, em todos os momentos? Do que a gente acorda, que a gente vai dormir. Alimentação. Cara, é McDonald's, é Burger King, é fast food. Cara, salgadinho, refrigerante. Cara, e essas coisas são baratas. Por quê? Geraram uma eficiência tão grande, industrial, que hoje você pega uma Coca-Cola, é baratíssimo. Você pega um salgadinho mais barato do que você, sabe? E é prático. Então as pessoas... É rápido, né? As pessoas fazem uso disso. Então, cara, a base do problema, cara, tá na alimentação. Quando as pessoas aprenderem a se alimentar, a entender seu próprio corpo, a entender que você precisa fazer exercício para sua máquina ter saúde, etc. Cara, tudo muda. Só que esse não é um negócio que você muda do dia para a noite. Cara, leva décadas para você fazer isso. Eu vejo que eu passo por esse problema, que às vezes eu tô na correria e falo, preciso comer um negócio. Só que você fala, não vou sentar ali comendo McDonald's, porque vai acabar com a minha dieta, tô fazendo tudo tão direitinho. Aí você fica nessa, o que eu vou comer? Porque você precisa de um negócio rápido. Aí geralmente o que a gente corre? Para um temaki. Só que eu também penso, essa truta humanizada que tá aqui, será que ela é boa? Será que eu não tomo um puta monte de ração lixo também? E aí eu acho que eu tô fazendo um negócio bom e não tô, né? Entendi, então você fica nesse ponto. É que a gente ainda vive, teoricamente, numa bolha que é São Paulo, que aqui a gente tem tudo. Tudo é. Mas se você vai para qualquer outro lugar, sei lá, do Rio de Janeiro talvez tenha, BH talvez tenha, um pouco do Sul, mas você começa... O Brasil de verdade não tem. Não tem. E no resto do mundo, em vários outros lugares, não tem. Hoje, o que você pensa, assim, de alimentação saudável? É uma coisa que você faz, produto mais orgânico, ou você tem essas... Cara, eu acho que a alimentação saudável, ela é a mais barata de todas. Ela dá trabalho, então depende de organização. Então você precisa se organizar. Se você entrar no iFood hoje, ou no Rappi, ou qualquer desses aplicativos, cara, você vai ter hamburgueria pra caramba, você vai ter pizza pra caramba, você vai ter um monte de comida ruim, mas você vai ter comida saudável. Então, é o que você escolhe. Você pode ter uma vida prática, mas é o que você escolhe. Por exemplo, eu tenho uma personal chef que chama-se Simone Pires. Ela vai na minha casa, uma vez a cada 2 semanas, ela vai no supermercado, ela compra todos os ingredientes, ela compra legumes, ela compra vegetais, ela compra carboidratos e ela compra as proteínas. Cara, ela prepara um monte de marmita para mim e eu chego em casa furioso de fome. Cara, eu pego a marmita, 1 minuto e meio no micro-ondas, eu tô comendo saudável. É organização. Entendi. E se você fizer a conta, cara, sai mais barato
do que você ficar comprando no iFood e gastando R$100 todas as vezes que você come. Ou você indo num japonês, ou você indo num restaurante. Cara, sai mais barato. Então, é uma questão de você se organizar. Você precisa entender que existem recursos que vão te permitir você comer saudável. Mas, cara, eu não sou xiita. Óbvio que eu como porcaria, eu adoro também comer porcaria, eu sou ser humano, então chega ali num final de semana, eu quero comer um hambúrguer, eu vou comer um hambúrguer. É o pratinho, né? Exatamente, cara. Tem que ter os prazeres da vida também. Eu acho que assim, cara, você não pode desequilibrar a ponto de só fazer coisas que vão te drenar. Beber em excesso, fumar em excesso. Cara, eu gosto do meu charuto, eu fumo meu charuto, mas, cara, eu fumo uma vez por semana. Eu bebo minha cerveja, bebo, mas, cara, é uma vez por semana no máximo que eu bebo, e não é muito, sabe? É aquele momento de prazer que eu falo, puta, cara, que do caramba, foi demais essa semana, me esforcei pra caramba, comi bem, eu vou me dar ao luxo de fumar o meu charuto, tomar uma cerveja e curtir meu dia aqui de um jeito mais relaxado. Se é uma coisa ponderada, você não se sente nem mal. O problema é se você fizer isso na sexta, no sábado, no domingo, na segunda você vai estar, puta, exagerei, né? Passei do ponto. E aí você começa a perder a sensibilidade, né? Você começa, cara, você pega assim, eu tenho um conhecido que ele era bem gordo. E ele falava assim, cara, eu não quero ser magro, eu amo ser gordo. Eu gosto de ser gordo, eu me sinto bem, eu tenho energia. Isso daí que falam é tudo mentira. Até o dia que ele emagreceu. O dia que ele emagreceu, falei, galera, lembra o que eu falava? Que eu tinha energia, que eu estava feliz? Não era verdade. Eu não conhecia o outro lado da moeda. Hoje eu sou saudável. Era a referência que você tinha, né? É a referência que você tinha. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa ter a referência certa, o ambiente certo que a gente está. Porque, cara, se a gente anda dentro de um universo que só tem coisas ruins pra gente, a gente vai ser influenciado por coisas ruins. Então é importante, cara, você tomar muito cuidado com a sua atmosfera. Se cerque da atmosfera que você quer trazer para a sua vida. Traga pessoas boas que vão te influenciar positivamente na sua saúde, vão te influenciar positivamente nos negócios e em tudo que você almeja para a sua vida. Porque senão, cara, vai ser muito difícil você chegar aonde você quer lutando contra pessoas que estão te puxando. Imagina você quer fazer dieta, os seus amigos estão falando para você, porra, Vitão, vamos tomar uma aqui, cara. Vamos comer um negócio aqui. E acontece, é natural, as pessoas te puxam. Eu vejo isso, assim, eu acho que o grande ponto de virada na minha vida foi justamente a hora que eu comecei a entender as minhas referências. Quando eu comecei a buscar referências melhores. Então, tipo assim, quando tava lá moleque, tal, a referência que você tem é quem você tá em volta, teus amigos e tal. Então você não consegue enxergar aquela realidade, porque é tão distante, você não tem nenhuma referência que vive aquilo pra você falar, nossa, essa pessoa vive bem diferente, né? Mas o que eu percebo às vezes é quando as pessoas veem de fato a referência, ela fala, pô, que legal, gostaria de estar vivendo essa referência. Mas daí o cara, vou ficar na minha zona de conforto mesmo. Vou beber minha cerveja todo dia, vou comer meu hambúrguer todo dia, vou fumar pra caralho, vou fazer um monte de coisa, não vou trabalhar o suficiente, porque tá na zona de conforto. Eu percebo que a zona de conforto, ela é muito perigosa pra todo mundo. Muito perigosa. E a zona de conforto, cara, e a preguiça. Porque por que eu tô comendo isso que eu tô comendo, cara? Por preguiça. Eu percebo que quando eu tô muito engajado, comendo super bem, treinando super bem, cara, na hora que você olha um hambúrguer, uma batata frita, você sente uma dor. Porque você já sabe a consequência que isso vai trazer para você. Você tem muito prazer em comer algo saudável e continuar a rotina que você tá, do que comer algo ruim. Então você começa a pesar melhor essas coisas. O número de vezes que você pisa na jaca começa a diminuir e você começa a entender, cara, que é possível você ter uma vida feliz. Porque tem gente que fala assim, meu, que vida de merda. O cara não faz nada, só treina, só não sei o que lá, só faz isso, blá, blá, blá. Tem um monte de gente que fala isso. Mas, cara, é possível ser feliz assim. Pô, eu sou feliz pra caralho, eu curto minha vida pra caralho. Na verdade, cara, eu acho que assim, quando a gente começa a entender que a dor, o sacrifício, é o que traz vitalidade pra nossa vida, você começa a entender que isso é pré-requisito para você ter progresso. Se você não está passando por dificuldade, você não vai ter progresso. Para ter progresso, precisa ter dificuldade, precisa ter porrada, precisa ter movimento, cara, precisa ter energia. Se você está tendo energia na sua vida, está tendo muito problema, cara, fica tranquilo. Se você está tranquilo, fique preocupado. É o que eu sempre digo, cara. Se você está tranquilo, fica preocupado. Agora, se você está preocupado, as coisas estão acontecendo, relaxa,
Tá tudo encaminhado. Tá tudo andando. É só manter o que você se propôs a fazer e os objetivos que você quer alcançar. Animal. Eu percebi isso, né? Eu tava até comentando aqui no começo do episódio que eu escutei o seu episódio com o Juliano, né? Do Ayahuasca. Uhum. E eu vi que você também tem esse lado espiritual também, né? Ou você começou a buscar isso depois de um tempo. E eu sempre fui um cara... Eu não comento muito isso, não fico... Porque é uma coisa já um pouco mais lúdica e as pessoas não entendem muito bem. Não conecta, né? Não conecta, exatamente. O cara às vezes está muito no materialzão aqui na vida do dia a dia que o cara esquece que existem coisas maiores do que isso, que muitas vezes mudariam completamente a vida dele para melhor, né? E qual que é essa sua ligação assim espiritual? Quando que isso começou a surgir? Como é que isso veio? Cara, o mundo espiritual sempre foi muito presente na minha vida. Mas teve um marco que mudou muito, que foi quando eu conheci a minha mulher, a Renata Spalletti, que ela estudava muito dentro, não fora. Uhum. Ela é muito boa executiva. Ela, cara, já está no 2º livro. Admiro muito ela, mas ela tinha um negócio que eu não entendia. Ela falava de umas coisas que eu não entendia. A gente tinha até dificuldade de conversar sobre alguns assuntos, porque ela estava em outro nível. Ela estava aqui, eu estava aqui. E às vezes não conectava. E aí, ela falava de um negócio chamado autoconhecimento. E, cara, autoconhecimento, para mim, era um negócio tão abstrato. Era um negócio assim, então, cara, o que é autoconhecimento? O que eu faço para ter autoconhecimento? Cara, eu me conheço, óbvio que eu me conheço. E aí, ela despertou isso em mim. Uhum. E um dia eu fui fazer o Processo Hoffman. O Processo Hoffman, cara, é o curso de autoconhecimento mais antigo do mundo. Eu tenho contato com eles, eu devo fazer agora no final do ano. Você vai fazer o Hoffman? Vou. Você vai me dizer o que você vai, o antes e depois, cara. Assim, eu não conheci uma pessoa que fez o Processo Hoffman que falou, cara, não foi a coisa mais impressionante que eu fiz na minha vida. O Processo Hoffman foi a coisa mais impressionante que eu fiz na minha vida. De longe. Por quê? Você sai do, eu me conheço, para você entrar no Processo Hoffman. São 7 dias de imersão. Você desconecta do mundo, tá? Sem você celular, entrega o seu celular, você entrega tudo que te distrai. Você não pode nem ler livro, não pode nem meditar. Por quê? É você com você mesmo. É você o tempo inteiro, cara. Do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, tem exercícios o tempo inteiro. E esses exercícios, a forma como o processo é orquestrada, ela foi sendo otimizada ao longo de 50 anos. Então, cara, o processo já teve N formatos. Hoje, ele está no formato ideal. Eu entrevistei a Heloísa Capelas, que é a maior autoridade em Processo Hoffman aqui no Brasil. É a loira, né? Exatamente. Eu vi alguns vídeos dela. Ela foi minha professora, ela é uma pessoa, cara, genial, brilhante. Quando eu fiz o Processo Hoffman, cara, eu era um cara que teve a típica educação machista brasileira. Uhum. Homem não chora, homem não passa por dificuldades, você está tendo problema, engole o choro e segue em frente. A minha vida inteira foi assim. Então, cara, os problemas que eu vivia, eu escondia. Eu nunca tinha problema. Tava para debaixo do tapete, fingia que estava tudo bem. Exatamente. E quando eu conversava com a Renata, ela falava, mas você não tem problema? Eu falava, que problema, cara? Você que é complicada, eu não tenho problema. Quando eu fiz o Processo Hoffman, cara, que eu comecei a entender que eu era um poço de problemas. Abriu a torneira. Eu comecei a perceber que, cara, eu vivia uma ilusão. Só que o Processo Hoffman, ele vai um pouco além, tá? Ele te permite entender que a nossa formação de criança, ela é uma fase fundamental da vida de todos os seres humanos. Uhum. O 0 aos 7 anos, cara, é uma fase fundamental da formação do nosso cérebro. E a criança, ela aprende por observação, muito. E o nosso cérebro, cara, tem uma capacidade de armazenamento de informação muito grande. A gente não esquece as coisas estão lá. Principalmente tudo que virou hábito. No subconsciente também, principalmente. No subconsciente, exatamente. Então, cara, tudo que a gente faz hoje não é seu. Algumas coisas são, mas muitas não são. Não tem problema você continuar agindo dessa forma, desde que você tome consciência de quem, na verdade, é essas coisas. Então, não é coincidência, não é DNA, quando você vê um pai que foi alcoólatra e batia na mãe, e o filho cresce, se desenvolve, se torna alcoólatra e bate na esposa, e esse ciclo continua e se perpetua, não é DNA.
Isso é a criança que aprendeu no subconsciente dela que bater é uma forma de amor. Tem toda uma teoria por detrás disso, tá? Então, o autoconhecimento para mim, cara, foi um negócio que foi tão impactante que eu falei, eu preciso ir mais fundo. Então, eu fiz o processo Hoffman, eu fiz o master do processo Hoffman, eu estava para fazer o doutorado ali na pandemia, cara, meio que emperrou. Eu tomei ayahuasca, eu comecei a fazer coach, hipnose, eu comecei a me envolver em tantas coisas que trazem o autoconhecimento, cara, que eu comecei a perceber o quão insignificante nós somos, o quão irrelevante muitas das coisas que a gente vive são. Eu comecei a entender o porquê das coisas na minha vida. E, cara, isso começou a me trazer uma calma, uma paz, uma serenidade, um entendimento melhor da minha vida e do mundo, sabe? E a ayahuasca, cara, ela assusta muitas pessoas, porque as pessoas falam, é uma droga. Pô, isso daí, cara, já teve gente que morreu, já teve gente que ficou doida e tal. Cara, são 2 plantas. É uma substância absolutamente segura. Existe, sim, uma pesquisa que é importante ser feita da sua vida para saber se você pode tomar ou não. A ayahuasca, cara, ela coloca o seu corpo numa sintonia que você começa a receber mensagens. A gente diz que a ayahuasca é como se fosse uma mãe. Esse local que eu frequento, que chama-se SEDA, Sociedade Espiritual Divina Ayahuasca, é um processo meditativo. Então a gente entra lá, a gente toma a dose de ayahuasca, você deita num colchão e você começa a meditar. No processo meditativo, em algum momento a força se manifesta. O que é a força? É quando você começa a ter uma substância que nós já temos no nosso corpo, em exposição no nosso corpo. E aí a sua consciência, ela expande. E você começa, cara, a ver filmes. É difícil de explicar, mas você começa a ver filmes passando na sua cabeça de tudo que você vive, viveu e tudo que você precisa enxergar. Eu lembro que eu levei um amigo, ele não sabia muito o que esperar, eu fui explicando para ele. Cara, na hora que ele saiu tão abalado, tão chocado, que ele falou, cara, eu entendi muitas coisas, cara. Eu entendi o quanto minha mulher faz por mim, o quanto eu estou vacilando no meu casamento, o quanto isso daqui que eu estou fazendo é importante. Cara, ele começou a entender coisas que ele não entendia antes. Então como é que você explica um negócio desse, cara? A ayahuasca hoje, cara, está sendo estudada, os psicodélicos, LSD, psilocibina, que é cogumelo, a ayahuasca, está sendo estudada, está sendo cogitada como um dos maiores progressos da indústria farmacêutica, porque ela consegue reverter cenários que hoje a indústria farmacêutica não consegue. Eu conheço um rapaz no Guarujá que usa ayahuasca para tratar dependentes químicos. Você entra, você faz um tratamento com ayahuasca e você sai limpo, você sai não querendo ver droga nunca mais na sua vida. Ô, louco. É impressionante, cara, porque você começa a enfrentar os seus demônios, você começa a entender o porquê que você entrou nas drogas, o que a droga te traz, o que você sente quando você usa a droga e por que isso é positivo na sua vida, o que traz de... Cara, as pessoas saem com um entendimento completamente diferente quando entraram. A taxa de sucesso no tratamento dessas pessoas é surreal. E a mesma coisa, cara, tem acontecido para um dos maus da humanidade, que é a depressão. Então, o psicodélico, cara, tem ajudado em muitas dessas vertentes. E, cara, a gente precisa estar de cabeça aberta. Muitas pessoas têm cabeça fechada. Pô, estamos falando aqui... Cara, já recebi várias críticas. Pô, você está incentivando o uso de drogas. Cara, eu não estou incentivando o uso de drogas. Eu estou incentivando a ciência. Porque é a ciência que está estudando isso, sabe? E quem aprovou o uso da ayahuasca aqui no Brasil, a União do Vegetal, que é uma das casas que fazem uso, foi a que conseguiu a liberação nos Estados Unidos, é a única que conseguiu a liberação nos Estados Unidos. Cara, o FDA, a Anvisa, cara, são órgãos altamente, cara, engessados, regulados. Eles aprovaram, não foi à toa. É porque é uma substância, cara, confiável. Existem dezenas de milhares de pessoas no mundo que fazem uso semanal dessa substância. E tem estudos e mais estudos científicos que comprovam uma série de coisas aqui que a gente está falando, sabe? Engraçado que a galera está cada vez descriminalizando mais a maconha
E aí o ayahuasca, a galera dá uma torcida de nariz, assim, parece que... Eu fiquei bem curioso, acho que talvez não seja o momento ainda, né, porque, enfim, eu sou muito aberto para tudo, a gente já, na minha família, já frequentou tudo quanto é tipo de religião, espírita, kardecista, umbanda, católica, evangélica, enfim, e já fiz ali... já fiz tanta coisa, cara. Já fiz regressão, hipnose, um monte de coisa. Já fiz um monte de coisa. Autoconhecimento, né, cara? Por incrível que pareça, assim, a que mais me tirou o peso que tava de ombro, assim, eu tava numa época que eu tava meio depressivo, assim, eu queria entender. Eu falei, cara, minha vida tá tão boa, as coisas estão tão acontecendo, tá tudo tão perfeito, por que que eu tô nesse limbo, né? Por que que eu tô entrando nesse negócio? E aí foi a regressão que eu fiz de vidas passadas e tal. Vai ter muita gente que vai achar isso um puta de uma baboseira, mas, cara, isso foi tão positivo assim, cara, minha vida melhorou tanto. Então, eu acho que vai chegar um momento que eu vou também experimentar o ayahuasca. Eu tenho um grande amigo meu, o Fi, hoje ele tá morando na Austrália, a gente não tem mais tanto contato como tinha antes, mas ele foi meu melhor amigo durante muito tempo e ele frequentava muito o ayahuasca. A primeira pessoa que eu ouvi falar na vida foi dele. E eu concordo que eu escutei meio assim, pô, Fi, que é isso aí que você tá fazendo aí? Você vai lá, usa um negócio? O que é, né? Mas depois, aí eu, né, antes de julgar e tal, eu fui tentar entender melhor o que foi aquilo. Então, é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber também. Cara, todo mundo tem que ter seu momento, sabe? Uhum. Cara, na hora que você começa a entrar, você começa a ver que existem muitas outras coisas. O conhecimento indígena, porque essa substância veio dos índios. Uhum. Os índios da floresta amazônica, cara, detêm um conhecimento, cara, tão profundo sobre as plantas que a gente não tem. Se você começa a entender a história da ayahuasca, você começa a entender, cara, que não pode ter sido por tentativa e erro, porque a ayahuasca ela é uma composição de duas plantas. É uma combinação, né, química de uma raiz e de Exatamente. E de uma... O outro, o que é? Uma planta? É uma folha. Uma folha. É uma folha. A chacrona é a folha que tem a substância. Essa substância é a responsável por trazer a força. Mas se a gente ingere somente essa folha, a substância da chacrona, o que acontece? O nosso corpo, ele produz uma enzima que anula essa substância. Então, você juntou a folha da chacrona que tem a substância, você juntou a raiz que tem uma enzima que neutraliza a nossa enzima. Então, permite que esta substância da folha entre na nossa corrente sanguínea. Aí eu te pergunto, quantas plantas e quantas raízes existem no mundo? Milhões. Como é que a gente conseguiu chegar na composição dessas duas? Essa foi a pergunta que eu fiquei fazendo durante o episódio inteiro que você gravou com o Juliano. E aí depois ele respondeu, né? Ele respondeu. Cara, isso aí foi... A gente acredita que é o divino, porque realmente, se não for o divino, qual a chance dessas duas combinarem sem querer e alguém tomar um chá disso, né? Você vê que nas tribos indígenas, você sempre tem um mestre espiritual, né? Você sempre tem o mestre que conduz. Eles sempre tiveram uma conexão com o superior, sempre tiveram. E as substâncias, cara, são feitas de uso milenar. Foi descoberto, cara, recentemente, uns 2, 3 anos, uma bolsinha, provavelmente algum mestre espiritual, que fazia uso dessas substâncias. Então, cara, esse conhecimento, ele foi se perdendo ao longo do tempo. Mas a gente precisa resgatar a nossa conexão com a natureza. A natureza, ela provê o alimento pra gente, ela provê também a nossa estabilização e ela pode prover muito mais, muitas curas. Muitos dos problemas que a sociedade tem no mundo de hoje são problemas psicológicos, mentais. Eu concordo 100% com isso. A gente teve recentemente uma perda na família por câncer, né? E eu acho que o câncer é o maior indicador disso. Eu acho que são várias coisas que vão acumulando na sua vida que você não consegue lidar, muitas vezes não tem nem conhecimento e isso estoura em algum órgão, ou em vários, né? Isso vai se transformando de fato numa doença física. Eu acredito muito na questão dos 5 corpos, né? O energético, o espiritual e assim, eu tenho plena consciência, isso para mim é muito claro, de que essas doenças elas vão se acumulando nesses outros corpos até chegar no último, que é o nosso físico, que teoricamente é só vamos dizer, uma carcaça emprestada que a gente tem aqui para passar a vida e isso vai vir parar aqui, né? Assim como você, eu também, eu me formei como hipnólogo, né?
Só que eu me formei porque eu queria, primeiro, ter autoconhecimento. 2, entender como eu poderia me potencializar como líder. Essa é a minha principal função. Então, eu quero saber, cara, como eu posso ajudar as pessoas. Mas eu fiz um episódio no Excepcionais que uma hipnóloga chamada Érica Yumi, que se formou comigo, eu acompanhei toda a trajetória dela, cara. A vida dela inteira, ela sofreu de depressão. Testou tudo que você puder imaginar. Tudo, cara. No dia que ela caiu na hipnose, foi o dia que eu estava lá. E eu vi o processo de regressão dela. Eu participei. Eu vi ela lutando com os demônios dela na regressão dela. No dia seguinte, essa mulher estava completamente diferente. O curso durou diversos dias, né? Ao longo da semana, essa mulher se transformou. Ela mudou a vida dela inteira. Ela era uma arquiteta de mão cheia, bem resolvida. Ela largou tudo porque ela falou, eu quero aprender isso, porque eu quero ajudar pessoas que, assim como eu, estão passando por isso. E ela me ensinou um negócio que eu não tinha conectado no curso. Que ela falou assim, Marcelo, a gente precisa entender que tudo que acontece ao nosso redor tem uma consequência. Tudo. Às vezes é positiva, às vezes é negativa. Então a gente começou falando o papo aqui de equilíbrio. Cara, imagina que você começa a entrar num ritmo de trabalho mais tenso. Puta, tô trabalhando, tô indo bem lá. Cara, mas isso tá pesando. Cara, eu tô começando a ficar com um pouquinho de ansiedade. Eu tô começando a questionar se é isso que eu quero pra minha vida. Mas, cara, preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar minha família, tem meus filhos. E aí você continua. Ou seja, você percebeu o sinal, mas você não escutou, não conseguiu reagir. O que o seu corpo vai fazer? Eu preciso te proteger. Eu preciso parar com essa influência negativa que está te derrubando. Então, o seu corpo começa a fazer o quê? Produzir hormônios que vai fazer com que você seja forçado a parar. A depressão, ela é o seu corpo entendendo que existe algo te fazendo mal, que você não conseguiu escutar, e ele está falando assim para você, cara, você não vai ter força de sair do quarto, você não vai ter força de sair da cama. Por quê? Porque você precisa se curar. Então, nada do que acontece no nosso corpo fica sem explicação. A depressão, ela tem uma razão, só que a gente não tem a habilidade, às vezes, de perceber ou de parar de ter essa influência negativa. Então, cara, o nosso corpo, ele começa a reagir. Você não escutou? Cara, ele vai te derrubar. Ele vai fazer alguma coisa para você acordar e perceber, caramba, tem algo errado, eu preciso mudar meu estilo de vida. O corpo é muito inteligente, né? A gente que muitas vezes não presta atenção nisso, né? Acho que essa é a verdade, né? Cara, Puta, é que esse papo, se a gente for destrinchar, é infinito. A gente vai ficar aqui 6 horas, cara. Mas é muito legal, assim, eu queria explorar um pouco a sua questão do podcast, né? Que, pô, tudo isso faz parte de todo esse negócio seu de querer ajudar as pessoas, de trazer ali pessoas que muitas vezes não têm um palco para falar um assunto tão importante. Qual foi o motivo todo que você trouxe para criar o podcast e tal, e o ambiente para falar sobre isso? Cara, eu produzo conteúdo há muito tempo. Eu acho que eu tenho um blog no archive.org, que é aquele site da internet que arquiva tudo. Eu acho que meu primeiro blog, acho que era 1999. Então eu produzo conteúdo, cara, desde a época que nem se chamava blog, não chamava blog naquela época. Com certeza não. Muitas pessoas chamavam de weblog. Weblog. Depois foi virando blog e eu chamei de weblog por um tempo. Então eu sempre produzi conteúdo. E acho que em alguns momentos eu aproveitei bem as ondas, cara, cresci, as plataformas mudam e teve alguns momentos que eu achei que eu não aproveitei bem. O Instagram eu acho que eu cheguei meio tarde. Por quê? Porque, cara, eu estava focado em outros negócios. Quando eu entrei no Nubank, cara, não era meu papel aparecer muito. Então, fiquei mais fechadinho. Quando eu decido sair para empreender, cara, eu preciso estar mais aparecendo. Eu preciso estar com uma audiência melhor. Então, eu sempre tive essa estratégia. Quando eu decido empreender, eu falo, cara, eu preciso fazer algo que vai me dar esta conexão com o público. E que vai me ajudar com a minha empresa. Então, essa estratégia do podcast, ela nasceu, primeiro, porque eu gosto. Segundo,
eu acho que é fundamental que todas as pessoas tenham uma estratégia de marca pessoal e que você tenha uma estratégia, cara, de produção de conteúdo. Então, eu estou colocando em prática o que eu acredito. O podcast, as minhas redes sociais fazem parte deste trabalho, que eu comecei, cara, sozinho, então eu tenho gente que me ajuda, cara, a Bruna, que é meu braço direito, que me ajuda a orquestrar tudo isso, mas que logo mais está começando a convergir com a Clivo, porque eu preciso ter uma comunicação sinérgica. O Marcelo, cara, ele não é uma coisa separada da Clivo. Cara, o Marcelo e a Clivo são a mesma coisa. Então, eu preciso conseguir falar de saúde como Clivo, como empresário, como empreendedor, mas eu também tenho que falar, cara, sobre startup, que esse é o meu universo do empreendedorismo e etc, entendeu? Então, o podcast, cara, para mim, primeiro, é um prazer, porque se eu vou fazer algo na minha vida que eu não gosto, eu nem começo, porque eu sei que eu não vou sustentar. Sim, não vai ser consistente, né? E eu aprendi uma coisa que é o seguinte, nada grande se constrói do dia para a noite. Tudo que você quiser fazer de impactante na sua vida, se prepare para o jogo de longo prazo. Não se prepare para mudar de ideia rápido, para olhar para a grama do vizinho, cara, se prepare na consistência. Então, eu mudei há um tempo atrás, eu só comecei a tomar a decisão de 10 anos. O podcast eu falei, cara, eu vou começar, são 10 anos. Eu não vou, cara, passar daqui a 3 anos e falar, tá difícil demais, não tá funcionando, poxa, eu não tô com audiência, tenho poucos views, cara, eu tô cagando pra isso. Eu não assisto meu podcast. Eu não sei quantas views eu tenho. Eu não ligo pra isso. O meu jogo é sentar todas as quartas-feiras e fazer uma conversa. Eu tenho meu trabalho no final de semana, aos domingos, que eu orquestro agendamento, cara, produção que precisa ser feito, e é isso que eu faço. Qual o meu prazer? Meu prazer é sentar e conversar com a pessoa. É isso. Eu sei que isso vai gerar audiência. Eu sei que isso vai dar resultado. Já está dando, na verdade, né? O podcast, cara, eu tenho hoje 3 patrocinadores, tenho uma montanha de patrocinadores querendo entrar. Então, assim, já deu certo, já está encaminhado do jeito que eu gostaria. Mas como é que eu otimizo para eu conseguir fazer isso no longo prazo? No começo, eu montava pauta. Pauta é chato, montar pauta. Parei de montar pauta. Por quê? Eu preciso retirar os elementos chatos para prolongar o meu prazer por isso. E quanto mais eu prolongo o meu prazer tirando as coisas chatas, mais legal fica, cara. Eu nem sinto. Quarta-feira é um prazer para mim gravar. Termina a tarde, não tem problema, eu tô nem aí, cara. É demais, eu adoro. Entendeu? Eu sei porque a gente faz isso aqui. Às vezes, que nem já teve convidados que eu vi aqui, era um puta cara de gabarito gigante, mas eu falava, cara, eu não vou ficar estudando sobre o cara, deixa o papo fluir ali, entendeu? Que eu acho que fica mais idôneo, fica mais orgânico a parada do que fazer tudo muito ensaiado, né? Eu venho na cabeça, tipo, puta, tenho curiosidade, como acho que a audiência teria, sobre esse ponto, esse ponto, esse ponto. E aí, ao longo mas eu não coloco muitos, 3, 4 pontos, entendeu? Então, por exemplo, aqui, eu queria muito explorar a questão da startup e tal, não sei o quê, mas a gente começou a entrar numa outra atmosfera que é tão legal e tão bonita de falar quanto. Então, eu deixo o negócio fluir, eu acho bem mais legal assim, inclusive. Cara, eu acho que a verdade, ela vende, né? Na hora que a pessoa tá vendo ali, puta, cara, a verdade vende, esse cara não tá... Puta, o que eles estão falando é a essência, é o que eles estão respirando, é o que eles estão vivendo aquilo ali. E eu acho que o podcast, cara, ele é uma mídia que deu uma explodida recentemente, né? Então, até pelo fato dela ter dado essa explodida, a gente precisa se posicionar de uma outra forma, porque eu vi recentemente uma estatística que mostra, cara, que a maioria dos podcasts morrem antes do 27º episódio. Mas por quê, né? Porque as pessoas não são consistentes. Não são imediatistas. Ela quer fazer um negócio hoje para dar certo amanhã ali. E não funciona desse jeito. Exatamente, cara. Então, eu que vejo, cara, os episódios vão saindo, cara. Quanto mais episódios sai, mais view você tem. Porque o long tail, que é aqueles acessos que acontecem durante muitos anos, muito prolongado, ele continua vindo. Então, imagina, cara, um Joe Rogan, que é um dos pioneiríssimos nesse mercado, o maior podcaster do mundo, cara, ele tem centenas de episódios que geram centenas, talvez milhares de views todos os dias. É por isso que ele chegou onde ele chegou, porque ele teve consistência e ele tem prazer, cara. Eu tinha uma rotina na minha vida que, cara, 2 vezes por semana, pelo menos, eu marcava um almoço com alguém que eu conhecia. Puta, marcava com você, marcava com o Thales, marcava com o Nardon. Por quê?
Cara, preciso manter networking, precisamos ficar conectado, trocar ideia, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. O cara te alimenta, você alimenta o cara, obviamente, além do alimento que você está comendo ali, mas é de troca de informação, né? Exatamente. Cara, isso é uma coisa que eu sempre estimulei na minha vida e eu vejo que muitas vezes as pessoas cagam mole pra isso. Isso é uma coisa tão importante, velho. É tão importante você sentar com um cara às vezes e, pô, me conta aí da tua vida, o que você está fazendo, como é que estão os seus negócios? Cara, isso te alimenta de um jeito que você continua tendo informação do mundo, porque as pessoas, às vezes, elas se fecham e ficam naquela bolhazinha, a vida delas fica, é só aquele miolinho ali, às vezes eu até falava bastante com a minha mulher, né? Eu falei, cara, você precisa expandir mais esse seu mundo, assim, sabe? Cara, a minha vida mudou pelas conexões que eu fiz. A vida de todo mundo muda pelas conexões que você faz. Se você não tem networking, se você não tem rede de relacionamento, a sua vida não vai progredir. É verdade. Se liga nisso aqui, ó. Quando eu decidi fundar a Clivo, eu tinha algumas premissas. E uma das premissas é, eu não vou empreender sozinho. Porque empreender sozinho é foda pra caralho. Você tem muita incerteza e você precisa ter alguém que vai ter troca com você. Então eu falei, eu preciso ter um cofundador. Cara, não é fácil achar um sócio. Não é nada fácil achar um sócio. O meu sócio atual foi indicado por 2 amigos. Se eles não tivessem me indicado, eu não teria sócio. Talvez não tivesse Clivo. Talvez não tivesse Clivo. Eu só entrei no Nubank porque um amigo de longa data estava trabalhando lá e falou, cara, você precisa vir para cá, a gente precisa de uma pessoa exatamente como você. Então, na hora que você começa a voltar na sua história, sempre teve alguma pessoa que te colocou num degrau acima do que você estava. Sempre. Para pensar na sua vida. Você que está escutando a gente, você que está assistindo a gente. Pode olhar. Todos os grandes movimentos da sua vida, alguém foi responsável por colocar aquele degrau. E quanto mais pessoas você conhece, mais impacto você vai ter. O meu primeiro cliente na Clivo, sabe onde eu conheci? Não. No G4. É mesmo? Então você começa a entender, cara, tudo começa a acontecer quando você se conecta com as pessoas. Fazer relacionamento, isso aqui que a gente está fazendo, cara, é chave para você ter progresso. Uma mão lava a outra. Você me ajuda, eu te ajudo. E a gente progride junto. E o podcast é um tesão por conta disso, porque o que a gente está fazendo aqui vai ter um terceiro, um quarto, um quinto, 1 milhão de pessoas que estão ouvindo, participando disso aqui. Total. É um negócio muito louco, porque se eu for analisar, né, é o tal do Connecting the Dots lá do Steve Jobs, é exatamente o que você falou. Por exemplo, eu acabei virando piloto porque eu conheci um amigo meu da escola, que não sei o que, gostava, não sei o que, ele, Vitor, tô trabalhando num táxi sério aqui como office boy, fiz um voo, seria muito legal. Eu não teria aquela coisa sozinho. Aí ele pegou e me puxou no degrau e me colocou aqui. Tava muito insatisfeito com a situação financeira dos meus pais e tal, do meu pai principalmente, que eu sempre achei um cara muito honesto, trabalhador pra caramba e não conseguia. Cara, isso tá me incomodando. Aí veio um outro cara que, não sei o que, teu pai... eu acho que meu pai talvez funcione. Eu fui lá, me puxou de degrau e eu puxei eles. E assim vai acontecendo a parada. E hoje, eu transformei completamente, não eu sozinho, porque eu não teria capacidade de fazer sozinho. Mas foi esse, né? Você vai juntando as pessoas e o negócio mudou completamente por conta disso, por conta de network. Total. E no fim das contas, cara, a primeira pergunta que você me fez, cara, seu dia tem 130 horas, cara? Não tem. Todo mundo tem 24 horas igual. A diferença, cara, é como você consegue escalar a sua vida. A partir do momento que você entende que quando você tem uma empresa, não é uma eu-presa, e grande parte dos problemas das pessoas que a gente conversa lá no G4, elas não conseguem escalar as empresas, porque elas começam a acumular tantas funções, elas são tão importantes para o negócio, que elas mesmas preferem fazer. Então você precisa largar o osso. Você precisa entender que a partir do momento que você se torna um líder, você trabalha através das pessoas. E aí você começa a empoderar essas pessoas para progredirem. É assim que você escala o seu negócio. É assim que eu escalo o podcast. As pessoas olham para mim e falam, caraca, o Marcelo faz tudo isso? Cara, tem muita gente por trás de mim. Sim. Eu não faço tudo isso sozinho, sabe? Cara, a Clivo é uma composição de dezenas de pessoas. O Excepcionais, cara, tem 2 braços direitos meus que me ajudam lá, nas minhas redes sociais também. Então, tudo que eu quero fazer, eu preciso pensar em como escalar, porque o meu foco absoluto é na Clivo.
E eu ainda tenho todo o resto do universo que eu preciso estar orquestrando, da minha saúde, né, da minha família em casa, de como é que a gente está progredindo como família, quais são os nossos sonhos, as viagens que a gente quer fazer e etc. Então, a gente precisa transcender e pensar como que a gente escala a nossa vida. Às vezes, cara, é muito mais simples do que as pessoas pensam. Às vezes as pessoas colocam isso como uma barreira. Ah, é fácil ele dizer, ele tem dinheiro. Galera, eu já tive 0, sabe? Eu saí do absoluto 0, meu pai quebrou, não tinha R$1. O meu carro que ele tinha me dado, cara, eu tive que vender, tive que voltar a andar de ônibus. Ou seja, minha vida, cara, foi ali do 0. Eu tive que construir minha vida do 0. Teve um ponto da minha vida que foi muito importante, que foi o fato de eu ter decidido de largar a faculdade. Quando eu decidi largar a faculdade, eu era uma pessoa que tinha uma mentalidade de atleta, eu fui atleta profissional de natação, ou seja, cara, eu acredito, eu mentalizo, eu faço acontecer. Não existe a menor possibilidade de eu pensar algo, mentalizar, traçar como um sonho e não tornar isso realidade. A cabeça do atleta é assim. Ele é focado e ele faz o que precisa ser feito para isso se tornar realidade. Então eu falei, cara, eu quero ser empreendedor. Eu não quero ser executivo, eu não quero trabalhar para os outros. Logo, eu não vou fazer faculdade. Porque eu não preciso de faculdade. Eu já sei programar, eu já conheço ciência da computação, eu gosto de estudar sozinho, eu vou estudar sozinho. Só que, quando eu fiz esse movimento, era a minha cabeça de atleta falando, numa pessoa que não tinha tanta experiência. Então, eu, com o gap de faculdade, comecei a me sentir inferior às outras pessoas. Eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a me boicotar. Eu comecei a falar, caraca, será que eu sou tão bom assim? E aí eu comecei a abdicar de muitas coisas da minha vida social. Para quê? Para eu estudar, para eu escrever meu livro, para eu conseguir ser melhor do que os outros, porque eu não teria faculdade, eu não teria pós-graduação, eu não teria mestrado. Depois eu acabei fazendo faculdade, mas essa parte foi muito importante para mim porque eu canalizei isso e foi isso que fez com que eu conseguisse trabalhar naquela época das 7 da manhã e treinar até as meia-noite. Então, cara, sobra quanto tempo para você descansar? Cara, era a minha vontade, eu queria ser bom no que eu faria. E eu não ficava de mimimi, eu não ficava arrumando desculpa, e meus amigos me chamavam, a gente vai viajar. Morava na Bahia num determinado momento da minha vida. Pô, a gente vai viajar para o interior, é São João. Cara, eu não vou. Eu não vou porque eu tenho coisa para fazer. Eu estou focado. Não é que eu não fazia nunca, mas eu selecionava e equilibrava muito bem. Os meus sonhos em primeiro lugar. A diversão é secundária. Então, quando eu adotei essa mentalidade, cara, eu catapultei, eu comecei a progredir na vida. Porque eu lia pra caralho, eu estudava livro pra caralho. E os meus amigos não liam um livro. É assim com a grande maioria das pessoas. Né? Pois é. Cara, eu era metido pra caramba, cara. Eu falava assim, tá vendo aquele cara lá nos Estados Unidos, no MIT? MIT, cara, uma das maiores universidades de tecnologia do mundo. Eu quero conversar com aquele cara que é doutor. Cara, eu fui lá e virei amigo do cara, o cara foi pra minha casa. Caralho. Então, tipo assim, eu colocava coisas na minha cabeça e eu falava, cara, eu vou fazer isso. Como eu vou fazer isso? Cara, esse cara participa de um projeto de desenvolvimento de software open source, código aberto, todo mundo pode participar. Eu comecei a frequentar aquilo, eu comecei a programar, eu comecei a enviar código, o cara me notou. O que aconteceu? Viramos amigos. Então, quando você coloca algo na sua cabeça e você, cara, cria essa vontade que ninguém consegue bloquear, tirar de dentro de você, você faz o que você quiser. Cara, eu lembro que tinha épocas que eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Eu levava 1h45 para voltar a pé da minha faculdade para minha casa. Nessa época mais difícil que o meu pai tinha quebrado, sabe? Então assim, cara, em nenhum momento eu chorava e reclamava. Eu extraía o melhor naquele momento. Cara, eu ia pensando, eu ia refletindo, eu ia organizando as minhas ideias naquela caminhada. Cara, hoje as pessoas veem um recorte da minha vida. Então não dá para você se comparar depois de, cara, que eu tenho 40 anos de idade, cara. Eu tô há quanto tempo nessa batalha? Então, são 22 anos que eu tô trabalhando, cara. E antes disso ainda teve faculdade que eu estudei e larguei. E antes disso ainda teve a profissionalização da natação. É o sucesso do dia pra noite. Demorou 22 anos. O sucesso, cara, assim, ó. É um tapa. Não que se for 22, mas provavelmente pelo menos uns 10 de construção, né? Cara, tem um menino que trabalha comigo que ele chegou e falou assim, eu sou uma folha em branco.
um menino na GV, um gêniozinho, trabalha comigo hoje. Eu falei, quantos anos você tem? Ele, eu tenho, acho que ele tinha 19 anos. Eu tenho 19 anos. Eu falei, cara, você não é uma folha em branco. Você tem 19 anos de experiência. Você tem 19 anos de experiência. Nunca se esqueça disso. Você é jovem, você tem muito chão pela frente, mas você tem 19 anos de experiência. Você tem experiências em outras coisas e você vai adquirir experiências no âmbito profissional agora. Mas daqui a 10 anos, você vai ter quanto de experiência? 29 anos de experiência. E vai ter coisas que você não vai ter experiência e você vai aprender. E, cara, essa mentalidade da gente ter a humildade de estar sempre aberto para aprender, para mim é a chave do sucesso. Porque a partir do momento que você se torna arrogante para achar que você é melhor que os outros e que você não tem mais nada para aprender, é o momento do seu declínio. Você não vai aprender mais nada a partir dali. E você não vai progredir, porque você é o fodão. Você é o mais foda. Cara, olha para o Bill Gates. Você já percebeu a humildade que esse cara tem? Esse cara está mudando o mundo, ele já mudou o mundo. E está mudando mais ainda, investindo o dinheiro que ele ganhou. E você começa a pegar diversas outras pessoas, cara. Elon Musk. Quando o entrevistador chegou para ele e perguntou assim, porra, cara, o pessoal te criticou, você mandando coisas para o espaço, pessoas que você admirava. Cara, ele chorou. Ele falou, essas pessoas eram meus ídolos, são meus ídolos. Eu amo essas pessoas, eu tenho uma admiração profunda por elas. E quando eu escuto essas críticas, cara, me dói muito. E ele chora. Por quê, cara? Ele se inspirou na história dessas pessoas para construir a história dele. E hoje o cara que vendeu o PayPal lá, ganhou 200 milhões de dólares, investiu em 3 empresas, hoje ele é multibilionário, porque ele acreditava no que ele colocou na cabeça e ele trabalhou incessantemente, sem ter ego. Cara, ele dormia no chão, ele estava cagando. O que ele queria era ir em busca do sonho dele. Então você olha, cara, e julga as pessoas e fala assim, mas para você é mais fácil por causa disso e disso. Cara, olha a história dessa pessoa. Entende o que fez ela chegar lá. Não tente replicar o que a pessoa é hoje, tente replicar o que ela fez para chegar aonde ela chegou. Então, mas isso aí é um negócio engraçado, né? Só para a gente finalizar, que geralmente quando a pessoa fala, é mais fácil para você por causa disso, na verdade aquilo diz muito mais sobre ela do que sobre o que você fez. Porque na verdade ela só está arrumando uma desculpa para ela e para o mundo, porque ela não vai fazer igual. Então é legal a galera botar isso na cabeça, que quando você arrumar uma desculpa dessa, antes, dá um passo para trás e fala, isso diz mais sobre a pessoa ou sobre mim, né? É porque eu não quero me mexer e não quero fazer igual, porque eu não preciso, ou seja lá o que for, ou porque realmente o cara, né? Porque o cara tem dinheiro. Não, velho. Isso não é desculpa para ninguém. O cara construiu aquilo, né? Teve um processo de construção. Essa é a única coisa que a gente não pode ser bom, cara, em dar desculpas. Porque quando você se torna bom em dar desculpas, cara, você vai perder muitas oportunidades na sua vida. Eu tomo muito cuidado, cara. Na hora que eu começo a perceber que eu tô dando desculpa, tem alguma coisa errada, cara. É um efeito colateral. Mas isso faz parte de todo esse aprendizado que você teve também, né? É um progresso, né? E muitos outros que virão, né? Mas é um progresso. É aquele negócio, é a zona de conforto, cara, é um problema, dar muita desculpa é um problema. Então a gente precisa entender os problemas que travam a nossa vida, né? É verdade, é verdade. Marcelão, cara, que bate-papo animal, velho. Eu acho Valeu. Que se deixasse a gente ficava aqui ainda mais facilmente, ainda mais umas 2 horas ainda, né? Bom, rapaziada, espero que o Marcelão volte aqui com a gente, pra gente pegar um desses temas específicos e destrinchar neles. Queria agradecer demais, velho. Obrigado. Acho que foi um podcast trouxe muito conhecimento e, cara, acho que vai ajudar bastante a audiência aí que tá assistindo a gente. Valeu demais. Valeu, meu irmão. Tá? Obrigado, foi um prazer. Demais. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter disponibilizado o tempo aí das 24 horas que a gente sabe que é raro esse momento. Pessoal, queria agradecer demais aí a audiência de vocês, para você que está ouvindo, tanto no Spotify quanto no Deezer, para você que está assistindo a gente no YouTube, no Facebook, seja lá onde for, os cortes aí e tudo mais. Cara, agradeço demais o momento que você passou aqui pra gente, espero que eu tenha agregado, a gente tenha agregado muito para a vida de vocês e tenha feito você pensar em vários pontos para se tornar uma pessoa melhor, obviamente. E, cara, é para isso que a gente está aqui, né? Quando a gente desenvolveu o podcast, eu queria que fosse isso. Essa conversa que a gente teve aqui agora representa muito bem o porquê que o podcast foi criado. Eu queria trazer isso para vocês. E eu sei que tem muita gente aí que, não importa quem esteja sentado aqui, vocês vão assistir, então isso realmente me deixa muito feliz saber que o propósito do podcast está sendo construído e está sendo entregue. Então,
Agradeço demais, deixa o likezinho aí, se inscreve e tudo mais. Se for no Spotify, segue a gente, enfim. Manda aí pros seus amigos, alguém que você acha que vale a pena escutar essa conversa aqui, para uma pessoa que vai agregar. E também agradecer de novo a Multivídeo por estar fazendo tudo isso aqui pra gente, tá? E também deixar um recado aqui, tá? Para vocês sabem, o Rodolfo tá sempre aqui gravando junto com a gente. Ele tá com o Vamos Pra Bolsa Insights, tá? Que é uma plataforma onde você tem carteira recomendada, com CNPI e tudo mais. Estou deixando aqui na descrição, se você quiser acessar, tiver curiosidade sobre ações, fundos imobiliários, investimento internacional e tudo mais, tudo isso vale muito a pena, beleza? É isso aí. Valeu! Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Os Cunhaques Podcast.